Quando utilizar a crase? Aqui temos um pequeno resumo demonstrando algumas regras gerais de quando utilizar a crase, assim como também temos alguns casos específicos em que não devemos utilizar a crase. Inicialmente, é interessante relembrarmos o que seria a crase. Aqui do lado nós temos uma imagem com as duas letras A, que é a junção da letra A com o artigo definido A, que vai dar uma crase, né, um A craseado, que é com acento grave, só que no modo ao contrário do que nós utilizamos normalmente. Né? Então, o que é crase? Normalmente, no português, a crase ela é a junção da preposição a com o artigo definido feminino, a ou as, ou seja, pode ser tanto o a como o as, que juntos, né, a preposição a com o artigo feminino, eles dão um a craseado, ou no caso, as, que vai vir craseado também. Então, as regras de uso da crase, elas são bastante específicas e, por vezes, elas podem parecer um pouco complexas, mas é possível aprender e aplicá-las corretamente com a prática e o conhecimento das regras principais. Ou seja, pode parecer um assunto um pouco complexo, mas se tivermos, digamos que, o mínimo conhecimento das regras básicas de uso, já dá para ter uma noção de como funciona essa questão da crase e dá para, digamos que, responder questões e acertá-las. Bom, aqui nós temos algumas regras gerais de uso da crase, como por exemplo, sempre vamos utilizar crase antes de palavras femininas que aceitam o artigo definido, ou seja, o artigo definido a, certo? Então, quando uma palavra feminina que admite o artigo definido a ou as, ela vem precedida da preposição a, então vai ocorrer a crase, como no exemplo que temos aí. Vou à festa, cheguei à loja, procuro a mulher. Então, essas palavras festa, loja e mulher são palavras femininas que elas admitem a preposição a, ou seja, e os verbos vou, cheguei e procuro, eles vão exigir também a preposição a, porque quem vai, vai a algum lugar, a algum local. Quem chega, chega a algum lugar, né? E quem procura, procura alguma coisa. Então, sempre vai exigir a preposição a. Então, nesse caso, a crase vai ser sempre obrigatória. Ao lado, nós temos a crase também vai ser obrigatória em casos de locuções adverbiais femininas, ou seja, muitas locuções que são palavras ou expressões, nós temos aí abaixo alguns exemplos, né? Então, o que incluem termos femininos exigem sim a crase, como por exemplo, à noite, à tarde, às vezes, à direita, à esquerda. Esses são exemplos de locuções adverbiais femininas que sempre exigem o uso da crase, certo? Por conseguinte, temos outras regras gerais de uso, que é na indicação de horas. Então, a crase ela sempre será obrigatória quando se indicar um horário específico, como nesse exemplo abaixo. Cheguei às 15 horas. Às 15 horas está sendo especificado, vai dizer aí está dizendo que eu cheguei nesse horário específico. Então, nesse caso, a crase vai ser obrigatória. Mas quando essa questão das horas não vier de uma maneira bem específica, como está nesse exemplo, a crase não será obrigatória. Do outro lado, nós temos antes de pronomes demonstrativos. A crase ela sempre será usada quando a preposição a se junta aos pronomes demonstrativos, que são aquele, aquela, aquilo, como em vou àquela loja. Então, casos específicos como este, a crase também será obrigatória. E por último, nós temos aqui alguns casos em que a crase não é utilizada, ou seja, não devemos utilizar a crase nesses casos específicos, como antes de palavras masculinas. A crase ela não é utilizada antes de palavras masculinas porque não há um artigo definido que seja masculino. Então, antes de palavras masculinas, não utilizamos crase. Antes de pronomes pessoais e de tratamento, ou seja, a crase ela não é utilizada antes de pronomes pessoais do caso reto e oblíquo, nem também antes de pronomes de tratamento. Além disso, antes de verbos no infinitivo, que são aqueles a, e ir, e em algumas expressões, como a distância, a crase ela vai ser utilizada apenas quando a distância é especificada. Então, essa questão do uso da crase, nós temos muito isso de casos específicos, onde
Alguns elementos são especificados, como no exemplo das horas, né? Horas específicas, e nesse caso aí, né? Como no exemplo, vi o carro à distância de 10 metros. Então, está especificado e a crase será utilizada.